Paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? O tema de hoje é Dê o seu melhor como Jó. E hoje vamos ler lá em Jó 1:13, que fala: Um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam passando ali perto. De repente, os sábios nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram as espadas dos empregados e só consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: Raios caíram no céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. E é sobre ele, esse homem, que nós vamos falar hoje. Jó foi um grande homem de Deus. Mesmo em meio a tantos acontecimentos na vida dele, mesmo com tanta luta, com tantas adversidades, ele manteve sua fé em Deus. Ele mostrou que servia a Deus pelo que ele era, e não por aquilo que o Senhor podia dar para ele, não pelos bens materiais ou por conta dos filhos que o Senhor tinha dado a ele, porque até os filhos o Senhor tirou, mas Jó ficou em pé em meio às adversidades, e é com ele que vamos aprender hoje, amém? Lá no capítulo 1, versículo 2 de Jó, fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó era um homem bem sucedido, não tinha apenas bens materiais, ele tinha uma família também abençoada, tinha muitos filhos, filhas, era uma família abençoada, uma família feliz, ele era um servo de Deus próspero, e ele tinha muitos bens, muitos gados, filhos lindos. Aqui na Bíblia fala que os filhos deles eram lindos, até que então chega um dia que os anjos vão se apresentar a Deus e Satanás vai junto, e Deus pergunta: de onde você vem vindo? No versículo 7. E Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: Você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Gente, o próprio Deus elogiou Jó. Será que o Senhor tem falado a mesma coisa a nosso respeito? Será que ele tem falado: Ai, você viu minha serva ali me adorando, ela me adora em espírito e em verdade, ela dá seu melhor, ela dá seu melhor não somente ali na igreja, mas na casa dela? Ou você viu meu filho ali, ele procura se afastar do mal, fazer o bem? O que será que o Senhor tem falado de nós, né? Quando eu li isso, eu parei pra pensar: meu Deus, o que o Senhor tem falado de mim? E é muito importante isso, porque afinal o que vai contar não são as opiniões das pessoas, mas sim o que Deus pensa sobre a nossa vida. E então Satanás responde: Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e tudo que ele tem. Abençoas tudo o que já faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado, ou seja, é o homem mais rico. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Pois o Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com tudo que já tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença de Deus, o Senhor. E ainda tem gente que pergunta se Deus existe, por que existe o mal no mundo, por que tantas pessoas sofrem no mundo. Tá aqui, gente, a resposta. Jó estava lá vivendo sua vida feliz, contente, com seus filhos abençoados, com seu gado, sabe, com suas riquezas. E chega Satanás, então, querendo tocar na vida de Jó. Então o Senhor permite, porque o Senhor conhecia o coração de Jó. O Senhor sabia que ele adorava não somente por aquilo que ele poderia dar para Jó, mas sim por aquilo que ele era. Porque ele era um homem temente, realmente, ele era um homem de caráter, um homem fiel. E não somente porque o Senhor dava as coisas para ele, mas porque ele amava ao Senhor de todo o coração.
Uma coisa que me chama atenção é que no versículo 4 fala: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Ou seja, eles tinham comunhão ali entre eles, faziam aniversário, um chamava o outro para festejar. E no 5 fala: terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Ou seja, Jó ensinava os seus filhos a se purificarem, a estarem com o Senhor. Eu creio que pela vida do próprio Jó, seus filhos viam ali o exemplo do pai, que era um homem de caráter, um homem fiel a Deus. Porém, não adianta apenas os filhos verem. Os filhos, nós precisamos também ensiná-los, inculcar na cabeça dos nossos filhos. Como diz em Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Ou seja, precisamos sempre estar ali, sabe, ensinando nossos filhos o certo, ensinando nossos filhos a palavra do Senhor, orientando a eles, porque nós, como pais, somos responsáveis pelos nossos filhos em tudo. E se nossos filhos fizerem algo de errado, sabe, o que seja, os pais que vão ter que arcar, não é? Os pais que vão ser chamados, nós somos responsáveis pelas atitudes deles e tudo que fizerem. Então, nós também somos responsáveis de levar a palavra do Senhor para a vida deles, em todos os dias, sabe? Hoje eu vejo que os pais estão muito moles assim com os filhos, parece que os filhos estão mandando nos pais, essa é a realidade, infelizmente. E eu vejo que tá muito diferente de como era quando eu fui criada pra agora, sabe? Hoje em dia, se o filho fala, não, eu não quero, não vou, o pai abaixa a cabeça e fala, tá bom. Gente, na minha época, parece que quanto mais tá passando os anos, os tempos, mais isso tá ficando visível, isso tá ficando mais relativo. Que meu pai fala, né, que na época dele, se ele fizesse alguma coisa, o pai dele só olhava pra ele e ele já ficava quieto, ficava na dele. E parece que com o passar do tempo, o respeito pelos pais, a obediência pelos pais está acabando, infelizmente, está acabando. E os pais, em vez de ficar firmes, estão, sabe, enfraquecendo, estão deixando se levar pelos filhos. E os filhos acabam mandando nos pais. Às vezes o que o filho quer é apenas que o pai dirija ele e fale um não, sabe? E às vezes o filho tá fazendo tudo o que tá fazendo porque não tem limites. E ele precisa de um não, precisa de uma correção. Então cuidado, porque se o Senhor voltar hoje, será que você tem feito sua parte de pai? Será que você tem feito sua parte de mãe, que é inculcar a palavra do seu filho, que é levá-lo pra igreja, que é, sabe, dar limite, forjar o caráter, porque os estudos falam, né, que o caráter da criança é forjado até 8 anos. Se até 8 anos você não colocou limite, depois ainda tem jeito, mas é mais difícil. Então, e depois dos 18 anos aí que é mais difícil ainda, porque já não tá mais muito no seu alcance. Depois dos 18 anos vai ter independência, vai começar a trabalhar, vai ter suas próprias coisas, então aí já era, já foi seu tempo. Então, enquanto é tempo, seja pai, seja mãe. Então, nós como pais precisamos mostrar para os nossos filhos, ensinar caráter, a ter caráter, ensinar a respeitar o próximo, ensinar que eles são filhos de Deus. Como cristãos, como pais cristãos, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que eles são filhos de Deus. Nós precisamos ensiná-los que eles são amados pelo Senhor e por isso que eles precisam se comportar de diferente, que eles precisam se comportar como filhos de Deus que eles são. Então, se nós não fizermos nossa parte, o mundo com certeza vai fazer. Então, cuidado com isso, cuidado. Faça a sua parte. Não deixe que o mundo acabe fazendo a parte dele. Quando você for ver, vai ser tarde demais. Então, cuidado. Zele pelo seu filho, porque se o Senhor te deu, é pra você dar o seu melhor na educação dele. Não deixe pra depois o que você pode fazer hoje. Então, pais, a palavra também é pra vocês. Se dediquem, sabe? Envolva-os às coisas da igreja. Porque senão o mundo vai envolver as coisas do mundo, as festas, as coisas que são atrativas aos olhos deles. Porque o mundo não tem nada a oferecer para nós. Não tem nada a oferecer. Muitas pessoas estão aí nas festas, mas quando chegam em casa estão vazias, porque nada preenche aquilo que só o Senhor pode nos preencher. Nada. Só a presença do Senhor, só termos ele preenche. Isso nós vemos na vida de Jó. Nada preencheu
ao coração de Jó, nenhum bem material, nem os filhos, mas Jó nos mostra que somente o Senhor pode preencher o vazio da nossa alma, só precisamos do Senhor para sermos felizes. Não precisamos de bens, não precisamos de nada disso. Lógico que todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer ter o melhor. Mas não que isso traga a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade vem do Senhor. Sabe? Porque esse mundo só vai trazer angústia, só vai trazer tristeza para nosso coração, para nossa vida, para nossa alma. Mas no Senhor nós temos esperança, nós temos graça. Eu posso te garantir que não há lugar melhor de estar do que na presença do Senhor. Não há lugar melhor. Aqui fala também sobre o filho de Jó, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E como é importante ter filhos, sabe? Hoje em dia isso tá muito... Para algumas pessoas isso é muito atrasado, ter filhos. Ah, isso vai me atrasar, vai atrasar minha vida, meus sonhos. Mas às vezes nós sonhamos coisas que não são pra nós, sabe? Eu vejo isso por mim. Depois que eu tive filhos eu tenho outros sonhos, outras visões de vida, sabe, que eu quero viver. E deixe o Senhor escrever sua história. Queira sonhar os sonhos que Ele tem pra sua vida. Porque não há coisa melhor do que sonhar os sonhos de Deus. Antes de ter filho, eu só queria trabalhar, ser promovida, fazer minha faculdade. Não que isso seja errado, de forma alguma. Se você pode, nada te impede, vai mesmo à luta, faz o que for. Mas não se esqueça de sempre orar e pedir, Senhor, que eu viva os teus sonhos pra minha vida. Depois que eu tive meu filho, sabe, mudou totalmente a minha visão, assim, de mundo. Eu creio que o Senhor também colocou no meu coração, mas eu quis parar de trabalhar pra curtir esse momento com meu filho. Quis ficar mais aqui cuidando da minha casa. E como tem sido bom esse momento com meu filho. Como esses dias eu falei, meu marido, nossa, eu nunca achei que seria tão bom ficar desempregada. Estou amando ficar desempregada. Mas é porque é diferente, eu já fiquei desempregada há um tempo atrás e não tinha filhos e foi muito ruim. Porque não era tempo de eu ficar desempregada, aquele tempo era de eu trabalhar, era de eu fazer as coisas e eu sofria por ter ficado desempregada, porque eu fazia as coisas até à tarde, depois ficava a tarde toda sem fazer nada e pra mim era muito ruim aquilo. Aquele tempo, quando eu tava desempregada, eu fiquei muito triste, muito angustiada, sabe? Eu pedia muito pro Senhor um emprego. Mas agora é diferente, sabe? Porque o próprio Senhor que tocou pra que eu saísse no emprego, pra cuidar do meu filho, cuidar da minha casa. E tem sido, assim, algo muito bom pra mim. Eu tenho aprendido muito. Tenho tentado dar o meu melhor. Não é fácil, mas eu tenho tentado. Às vezes o inimigo quer nos cegar. O inimigo quer colocar coisas na nossa mente que são atrativas aos olhos, mas que não é o que o Senhor quer pra minha vida, pra sua vida. Sabe, às vezes você tá trabalhando e o Senhor não quer que você trabalhe. E às vezes você tá em casa, mas o Senhor quer que você trabalhe. Entendeu? Então a gente tem que buscar no Senhor o que o Senhor quer que a gente faça. Que Ele tem algo a realizar em cada um de nós, um propósito a realizar em cada um de nós. Então não basta nós orarmos e pedirmos a Ele, Senhor, qual é o seu sonho pra minha vida? O que eu preciso fazer? Sabe? Porque às vezes o que Ele tem pra mim não tem pra você. Às vezes pra você, Ele quer que você trabalhe, que você arregace suas mangas, ajude, sei lá, o seu marido, se você for mulher, ajude seu marido, sabe? Se você for nova, ajude mesmo. Mas eu creio que hoje em dia as coisas são muito distorcidas. Às vezes até o marido, a mulher quer ficar em casa, quer cuidar dos seus filhos, quer cuidar da sua casa. O próprio marido quer que a mulher vá trabalhar, sabe? Infelizmente hoje as coisas são muito assim. As pessoas estão vendo muito bens materiais, muitas essas coisas, esquecendo que o mais importante é cuidar dos filhos. O mais importante é deixar um legado ali pro seu filho, ensinar a palavra do Senhor pra ele. Conheço pessoas que a mulher quer ficar em casa e o marido fala, não, vai trabalhar pra me ajudar, não sei o quê. Mas será que é realmente o que Deus quer? Às vezes o Senhor quer que a mulher fique ali mesmo, cuidando dos filhos, e é um lugar que ela possa se sentir melhor, possa se sentir bem. Sabe, eu falo por mim, eu tô me sentindo muito melhor cuidando do meu filho, cuidando da minha casa, do que trabalhando. Mas talvez possa ter pessoas que prefiram trabalhar, que vão poder ela trabalhar. E tá tudo bem também. Mas nós precisamos sempre estar no centro da vontade do Senhor. É isso que basta, estarmos no centro da vontade de Deus. Tem gente que precisa trabalhar pra se manter, porque não tem um marido. E também o Senhor entende todas as situações. O Senhor sabe, né, que tem mulheres que precisam trabalhar, precisam sustentar sua casa. Tem homens que também precisam que a mulher ajude ele, né, a sustentar a casa, a família. Mas se talvez
o homem consiga sustentar sua casa e a esposa queira ficar em casa, eu creio que é algo que está no coração do Senhor. E se você pode, vá cuidar dos seus filhos, vá ficar com eles, ter esse momento que é muito importante de ter essa proximidade com o filho, porque bens materiais passam, mas o que o seu filho vai aprender com você vai ficar pra sempre. Esse momento vai ficar pra sempre eternizado no seu coração. Agora, se você não pode, o Senhor vai entender. Ajude mesmo sua família, ajude seus filhos. Mas, se o Senhor mandar, você sai do seu emprego, obedeça. Porque onde o Senhor aponta, Ele paga a conta. Então, se o Senhor falar saia, sai na hora. Porque quando a gente estamos debaixo da obediência do Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa. Então, às vezes, você fala, ai meu Deus, eu tô sem condições, o que eu vou fazer? E o Senhor mandou você sair do seu emprego? Saia. Saia, porque é Ele que sabe o melhor pra você. Agora, se o Senhor não mandou, não saia. Se o Senhor mandou você continuar trabalhando, continue trabalhando, porque eu creio que você será bem-sucedida ou bem-sucedido onde você estiver. Onde o Senhor te colocar. Amém? Então, qual eram as qualidades de Jó? Na Bíblia fala que Jó era um homem bom, honesto, justo, amava o Senhor e evitava praticar o mal. Então, que a gente possa aprender com Jó. A sermos pessoas que evitam praticar o mal, que amam o Senhor, que ensine, Jó ensinava seus filhos a purificar-se, que ensine os seus filhos a estar na presença do Senhor, a adorarmos ao Senhor em meio às dificuldades da vida, como Jó, porque em meio às dificuldades ele não abandonou o Senhor. Até sua esposa fala pra ele, abandona esse Deus e morre, sabe? Tão triste que ela tava, às vezes, não posso também julgar a esposa dele por ter falado isso, porque passar por tudo que ela passou também não é fácil. Ela perdeu os filhos, ela perdeu tudo que ela tinha, ela perdeu tudo. Mas Jó decidiu honrar o Senhor, decidiu, em meio às aflições da vida, seguir ao Pai, somente a Ele. E não vemos ele reclamar nenhuma vez na vida. Pelo contrário, ele fala, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E, gente, não é fácil. Imagina, ele perdeu os filhos. Ai, não quero nem pensar. Não é fácil, mas que possamos hoje decidir sermos como Jó. Pessoas que decidem adorá-lo em meio às adversidades da vida. Pessoas que queiram ser honestas, ter um caráter. Pessoas que queiram dar o seu melhor para o Senhor, cuidar, zelar pelos seus filhos, pelos ensinamentos dos filhos. E pessoas que amam ao Senhor mais que os bens, mais que tudo. Amém. E eu quero convidar você, se inscreva no canal, curta, comente o que você tem achado. A partir dessa semana, eu vou começar a gravar os vídeos de 15 em 15 dias, ou seja, semana que vem não vai ter, aí a outra semana vai ter, porque eu tô com novos projetos, tô querendo fazer algumas outras coisas e tô também cuidando dos adolescentes lá da igreja, então quero conseguir fazer tudo certinho, conseguir editar o vídeo aqui com mais tempo, porque o que mais demora é editar. Então, vai ficar assim, de 15 em 15 dias. Terminamos o quadro de darmos o melhor para o Senhor, como, né, em Ezequiel 14:14, o Senhor usou aqui, ó, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles mesmos. Terminamos então a série desses homens honestos que usamos para aprender com eles a darmos nosso melhor para o Senhor. Homens honestos, homens que o próprio Deus elogia. Então, que esses ensinamentos possam ter falado com você, que você possa ter aprendido com esses homens como eu aprendi. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.